Mulheres, bem-vindas e bom dia a mais um episódio das Sparks no Mundo. Hoje a gente vai ler a Spark número 8 e tá livre para vocês interromperem em qualquer momento, inclusive no meio de um parágrafo. Então vamos lá. Distinção. Você cria a realidade com cola é. O que que vocês sentem, percebem ou pensam quando eu falo o título dessa história? Tô lembrando que foi eu que traduzi esse daqui, eu acho. É, você criar a realidade com a cola o que me vem muito é a questão da possibilidade de você desconstruir a tua própria realidade, ou de você desmantelar conceitos que você criou. Você tem esse poder. Por agora é isso. Me vem mais a imagem minha, assim, criança, tomando várias decisões e conclusões sobre a vida, sobre o mundo, que, que hoje em dia, conforme eu vou entrando e vou enxergando, é tipo, essa minha sensação, assim, tá, isso não, é como de escola e existe outra coisa por baixo. E para mim, eu lembro do ETB quando eu fui apresentada para Cola é assim, que eu fiquei maravilhada, tipo, nossa, então tem essa possibilidade, né, da Cola é e do solvente depois da Cola é. E hoje é muito engraçado, assim, que o Ramon fez um ETB, eu acho que o último do ano passado, e ele me contou que toda vez que alguém falava tipo, uma história que a pessoa via que estava colada com colé, tipo, eu tô achando esse espaço muito legal. Alguma pessoa imediatamente falava. E é Hum. uma prática que a gente tem aqui, tipo, de vez em quando ele tá contando alguma coisa, e aí, como é que foi, tipo, sei lá, o espaço que você teve hoje na empresa, ou aquela coisa, aquela reunião. Aí ele, foi muito legal. Aí, imediatamente, tipo, eu olho. Ou ele faz isso comigo também. E é muito interessante como na hora a gente para e tipo, o que eu tô falando? Tipo, o que é legal? E ou sobre pessoas ou sobre coisas. Então, quando agora fala da Colaé, a coisa que vem para mim é, é isso. Eu vou seguir. Uhum. Notas. A palavra é não existe na natureza. Você usa a palavra é de forma bastante criativa, embora consciente, para manipular como você e outras pessoas experimentam o mundo. Você usa o é como uma cola para juntar duas coisas que, na realidade, não estão juntas. Essa formulação colada modifica sua experiência de realidade, criando possibilidades expandidas ou diminuídas para atender aos propósitos da sua caixa. Você foi condicionado primeiro pelo treinamento da cultura moderna e depois pelo hábito a colar formulações de realidade que diminui as possibilidades em vez de expandi-las. E então age como se estivesse presa atrás das grades dessa realidade diminuída. Você esquece totalmente que foi você mesma quem construiu as grades e que, portanto, você mesma tem consigo o tempo todo e em qualquer circunstância as ferramentas necessárias para desmontá-las quando quiser. Tudo o que precisa fazer é descolar os S na sua mente. Quero fazer Sabe que uma. Vai. eu lembrei de uma coisa que quando eu comecei a aprender italiano, aqui na Itália, não tem a diferença entre e está. São a única coisa que está em italiano é estou bem, estou mal. O resto tudo é. Então, tipo,
não existe estou cansado, tipo, como um estado naquele momento. E aí, e aqui, então eu lembro que uma vez um primo de um amigo que eu conhecia, ele tinha uma questão psíquica, e ele falou assim: Eu não sou eu não sou no capate, não sou no capate. E essa frase foi tão, tipo, alguém falou assim: Ah, fala alguma coisa. Ele falou: Não, eu não sou no capate. E essa a palavra foi assim, foi tipo uma bomba pra mim, porque eu tava de fora ainda aprendendo a língua, então foi uma bomba, tipo, nossa, mas é muito forte, né? Não sou capaz. E se eu tô me referindo a ele, não, lui non è capace, não é capaz. É uma bomba, é realmente um bom, tipo, destrói tudo. Parece que assim, toda a vegetação que poderia estar sendo, tipo, começando, o solo começando a ser fértil, bum! E a sensação que eu tenho que é isso, e aí quando eu comecei eu virei mãe aqui na Itália, eu estava aprendendo ainda italiano, tinha essa coisa de eu perceber as bombas que chegavam. Tipo, mesmo assim, chega uma bomba e destrói o solo inteiro, assim, tipo, chega um adulto e fala para uma criança, ah, ela não é assim, ou ela é assim, ou ela. Nossa, tipo, e agora lendo, né, me veio isso, a sensação do corpo mesmo, tipo, dessa bomba chegando, assim. Escutando você falar, eu percebo como falar mais de um idioma, tipo, aumenta a matriz e aumenta as possibilidades. Porque eu percebo que em outras línguas, às vezes tem possibilidades que na tua língua, ou mesmo no português, não tem. Então, tem uma Spark que a gente já leu que fala como criar a matriz a zero, é a zero. Como criar a matriz interna, porque não é só sobre treinamentos do PM, processo de cura emocional ou lei Sparks. Tipo, falar outros idiomas aumenta a matriz interna e aumenta possibilidades. Então, que rico isso que você trouxe, porque em italiano, especificamente, é como é uma identificação maior com o estado do que você está naquele momento. Então, se você está cansado, a língua está falando, eu sou cansado. É isso. Então é quase um reforço, tipo, você nem tem outra possibilidade. É tipo, eu sou cansado, que não é potente, mas que como tem uma gravidade, assim, um peso de morte, assim, de possibilidades. E o que eu ia falar, antes de você trazer isso, é que quando eu estava lendo, começou a vir imagem mental da escola, assim, da apostila, e de eu estar fazendo tarefas assim, e eu ter que escolher uma resposta certa, que colasse com aquele enunciado, assim, ou com aquela proposta. Então, quando eu estava lendo e vendo essa imagem, eu comecei a sentir medo, assim, de, uau, tem esse construto, assim, em mim da escola, de que essa pergunta tem uma resposta, ou, sabe, sempre uma possibilidade. Vou seguir. O é se camufla em inúmeras conjugações. É, sou, são, foram, eram, tem, tenho, tinha, faço, faz, fez, ser, sendo, sido, pode, poderia, deve, deveria e etc. E também nas formas negativas. Não é, não sou e não tenho. Por exemplo, considere a frase: concluir o trabalho no prazo é impossível. Usando a tecnologia da cola é, você pode ver que colou a frase concluir o trabalho no prazo com a qualidade impossível, usando o é como conector. Basta um deslocamento de atenção para perceber que se você separasse as duas frases e as analisasse sem a cola, concluir o trabalho no prazo e impossível não tem, na realidade, absolutamente nada a ver um com o outro.
Fiquei meio abstrata, assim, lendo isso. Tipo, quase que a minha cabeça não conseguiu acompanhar o conceito. É porque o que eu leio aqui é que eu tenho, a minha mente tem a possibilidade de juntar coisas que não tem nada a ver uma com a outra e colocar e grudar elas como algo assim, essa é a realidade. Isso é impossível, né? Então, mas o concluir o trabalho no prazo não tem nada a ver com a palavra impossível. Se você fizer aquela brincadeira que você estava falando de palavras, elas também podem não ter nada a ver uma com a outra, mas você vai lá e cola elas e elas começam a ter um sentido. E nesse sentido parece que começam a cria-se realidades, né? Nesse colar duas coisas que não tem nada a ver. O que você ia falar, Jaqueline? Eu acho que. Da Camille, você não quer, depois que a Marina falou, você quer trazer? Sim, sim. Depois eu Muito, falo. para mim é mais um pedaço que eu percebo como eu tenho um filtro muito grande, assim, do corpo intelectual, sabe? Para ter entendimento das coisas, não é nem da realidade, sobre tudo. E como para mim é tipo, essa construção é possível gramaticalmente falando, tipo, ela existe no mundo, ela é uma construção correta na língua portuguesa. É tipo, ela não ser uma realidade é quase um paradoxo para mim. É tipo, como que ela não é uma realidade se ela é possível, se ela é real? Então, quando você trouxe isso da realidade, eu chacoalhou assim, e principalmente chacoalhou o meu corpo mental, de como ele é bem poderoso, assim, estruturado, o meu corpo mental. E esse filtro. Eu ia falar dessa parte que ele fala que o S camufla inúmeras conjugações. E aí tem tudo isso do tenho que, é, isso pode, isso não pode, eu deveria. E que foi um pouco a sensação que eu tive no início, assim, de ter essas conclusões, essas frases que moldam, e aí minha sensação é que moldam fios, assim, da realidade, de para onde a energia, minha energia de vida, ela vai ser conduzida. E aí, se tá colado, só pode ir para aquilo, assim, fica muito limitado. E, e aí eu me lembro, assim, de como é a sensação de, sei lá, é, eu estou do jeito que estou agora. Não, eu não deveria estar de outra forma. Não, não preciso estar de outra forma. Tirar esse eu deveria estar, não sei como, meio que arranca esse fio assim, que cria uma coisa, uma fantasia paralela e o fio ele meio que volta para dentro, para para um circuito natural assim. Então, para mim apesar da minha experiência quando eu li isso, e foi isso que veio, eu achava que não, que a cola era diferente dessas outras coisas, Uhum. mentalmente, assim. Então eu tava até curiosa de, enquanto para ler e relembrar, digamos assim. Mas então, é tipo, tá, então é isso mesmo. Vou seguir, mulheres. Obrigada, Jaqueline. Uhum. Ao usar a tecnologia Cola é de forma consciente, você poderia facilmente ter colado a frase concluir o trabalho no prazo com uma variedade de frases alternativas. Cada nova colagem delimita seus próprios resultados exclusivos. Você poderia, por exemplo, ter criado: concluir o trabalho no prazo é divertido, ou concluir o trabalho no prazo é muito fácil, ou
concluir o trabalho no prazo é uma aventura. Ou concluir o trabalho no prazo não é nada para esse time destemido. É, essa semana eu tava montando o meu, não é um currículo, era tipo a minha apresentação. E, e eu tava sentindo muita raiva de ter que fazer essa apresentação nos moldes, tipo, tradicionais, sabe? Porque a proposta da pessoa que veio para mim é, você tem que montar o teu currículo e, tipo, se apresentar em cima do teu currículo tradicional da cultura moderna. Só um pouquinho. A mãe tá gravando, amor. Oi, mãe. Você pode ir lá com o papai agora um minutinho? Eu vou fazer atividade. Agora não dá, mãe daqui a pouquinho te dá, tá bom? É, então, montando esse currículo, eu fui em muitos lugares comuns, sabe? Tipo, a minha formação, aonde eu trabalhei, a minha pós-graduação, quais cursos, tipo, qual a história que vinha automaticamente, tipo, que estava colada quando alguém me pergunta qual é o seu currículo. E aí, quando eu comecei a montar, eu falei, sim, pro trabalho que eu estou fazendo é importante ter sabe, esses checkpoints assim, mas como era desempoderador para mim e para o que eu estava criando e para as minhas possibilidades, eu só me apresentar com esse meio morto, assim, sabe? Do tipo, o que que eu já fui, o que que eu já fiz, o que que eu aprendi já. E aí eu fiz essa apresentação e fiz uma outra apresentação, tipo, quem é a Camille? E aí, claro, tinha o uso da cola E, né? Mas eu fiz uma forma tão mais empoderadora e possibilitadora para mim e mais conectada com, tipo, com a verdade do agora, não com a verdade de quem eu fui 20 anos atrás ou 15 anos atrás. Tipo, o que que eu me identifico agora? Ou o que que é a minha oferta agora? Ou o que, sabe? E veio uma leveza de que eu posso mudar a qualquer momento. Tipo, essa apresentação que eu fiz, tá bom. Essa apresentação que eu fiz, ela pode, tipo, amanhã, uma pessoa ler lá e eu falar outra coisa completamente diferente. Tipo, assim, aquele dia que eu escrevi isso, eu sim, estava sentindo conexão com isso. Hoje eu já não tô mais. Uhum. Senti de compartilhar isso. Obrigada. Obrigada. Eu vou seguir, mulheres. Tá. A questão a considerar aqui é a seguinte: será que concluir o trabalho no prazo é realmente impossível? Mãe, olha. Ou só um pouquinho, gente. Tá. A questão a considerar aqui é a seguinte: será que concluir o trabalho no prazo é realmente impossível? Ou você está tornando isso impossível ao colar essas duas coisas? Considere a ideia de que colar a frase concluir o trabalho no prazo à frase impossível é, na verdade, um cruzamento de fios, não uma verdade real, mas sim uma verdade fabricada. Considere a ideia de que você está tornando concluir o trabalho no prazo impossível através da ação de conectar dessa maneira em sua mente e, em seguida, persuadir suas amigas, amigos a concordarem com a realidade dessa realidade. Uau. Eu acho que essa coisa que você falou, Camille, do corpo mental, o corpo mental tem, na cultura moderna, é o corpo mais ocupado, né? É o mais ocupado de todos, assim, é o mais lotado de coisas e de conceitos, informações, de realidades. E eu estava me lembrando de uns 2 anos ou 3 anos atrás que eu estava fazendo um Gremlin Transformation, que é enfim, esse trabalho de você olhar para essa parte tua que não é responsável e consciente, e comecei a notar o quanto meu Gremlin precisava, tipo, dependente mesmo de tentar entender as coisas. Você comentou isso, né? E eu lembrei desse momento que eu comecei, teve uma hora que deu um bug. Eu falei,
não conseguia entender mais nada do que as pessoas estavam falando. Aí parece que quando a minha cabeça fez uma espécie de bug total, eu fui pro meu corpo. E eu meio que fechei os olhos e comecei a escutar as pessoas falando e parecia que tinham altos falantes, assim. Eu tava entendendo, tipo, entendendo tudo que elas estavam falando, assim, sem fazer esforço nenhum. Eu lembro dessa sensação, tipo, nossa, parece que as frases que as pessoas estão falando, elas estão entrando nas minhas células. Tipo, tô entendendo, tô ouvindo e entendendo o que elas estão falando. E, e eu percebo quanto essa necessidade de tentar o tempo todo entender com a cabeça, com o corpo mental e tentar construir relações de conceitos e é tão é uma prisão enorme assim. E eu percebo essa lembrança que eu tenho, nunca vou esquecer assim da sensação de quanto, na verdade, eu não preciso entender com a minha cabeça. Tipo, não é necessário. É uma droga mesmo, quase uma dependência. É, o que eu escuto aqui é que tem a ver com aí as histórias que eu passo a contar para me convencer e para convencer as pessoas que estão ao meu redor de que aquilo que eu escolhi para colar na realidade é real, tipo, é isso, concordar para que as pessoas concordem com a realidade dessa realidade. Porque de alguma forma, quando eu tenho mais gente concordando com a realidade dessa realidade, a coisa é mais real. Tipo, ganha mais uma camada de "Uhum, é verdade, é real isso que aconteceu, ou que é dessa forma. Mas aí você tem um exército de pessoas que estão conectadas com o seu corpo mental. Sim, e de alguma forma, assim, quando eu toquei nisso, veio uma tristeza, assim, do tipo, como, como é, não é superficial, mas como é, sabe, fino, assim, delicada essa conexão, é sensível, é frágil, e que triste me conectar com as pessoas a partir daí, e contar histórias de como as coisas ou são ou estão. Alguém tem algo, Jaqueline? Não, Você? para- Ah, sim. Observe outra realidade comum que você pode criar colando ela com errada. A realidade resultante é ela é errada. Imagine as possibilidades que se abririam se você percebesse que, na verdade, estava fazendo-a errada usando cola é. Você então teria a opção de recriá-la de outra forma. Ela é comprometida, ela é poderosa, ela é interessante, ela é cuidadosa. Cada formulação cria uma realidade diferente, e cada formulação convida a um estilo diferente de relacionamento com a situação. Uhum. Pense em quantas vezes você ouve ou usa fiações cruzadas infames como: eu não consigo fazer isso. Os recursos são limitados. Meu trabalho é tedioso. Isso é uma bagunça. Agora temos um problema. Isso é ruim. Isso é assustador. Nós certamente estamos em crise agora. Isso é confuso. Isso me irrita. Isso é desesperador. Eles são os concorrentes. Estamos perdidos. Não dá para fazer. Não tenho tempo suficiente. Não confio em você. Não tem dinheiro suficiente. Estou cansada. Cada uma dessas colagens inventa um mundo próprio.
cada pedaço desse parágrafo, sabe? Cada frasezinha que eu estava lendo me conectou de uma parte, assim, da minha história, da minha vida, da minha jornada e do meu presente também. Então, tinha frases que eu lia que eu lembrava de quando eu trabalhava na indústria, assim, como tem, o tempo inteiro você tem que dar nome para o que está acontecendo, para que então você tenha gerência, e, tipo, nós estamos em crise agora. Então, aí você tem Uhum. gerência, quando você nomeia e você sabe o que está acontecendo. Ou enquanto as situações das minhas relações hoje, eu coloco numa caixa aí no meio o que está acontecendo, o que a pessoa é para mim, ou o que está representando. E não isso como errado, mas como eu faço de forma inconsciente e automática, como faz parte da minha construção de entendimento e de leitura de mundo, fazer essas construções, para que então eu entenda e eu tenha gerência sobre a coisa, e eu possa agir. Eu estava falando isso, eu também pensei como quando a pessoa comunica algo e aí ela tá comunicando, por exemplo, eu tô com um problema, fiz, é, é, eu também tento me colar à realidade da pessoa. Tipo, eu tento entender a realidade, porque ela trouxe lá. Isso é assustador, por exemplo. Isso é uma realidade para essa pessoa. Falando dessa questão de como eu posso me conectar com a realidade do outro sem ser sugado pela realidade do outro. Porque quando a pessoa ela traz um. Tipo, isso é assustador, por exemplo. Para eu poder amparar um espaço para ela, eu preciso olhar aquilo de fora e ver que aquelas realidades não estão, eu mesma descolar as realidades para eu poder ajudar a pessoa. Então, ou para eu amparar um espaço para a pessoa. Porque e aí isso acontece no triângulo do baixo drama, né? Quando eu sou sugado na realidade do outro, já não consigo mais me dissociar daquela realidade que essa pessoa me trouxe. E aí eu sou o salvador, ou eu também entro como vítima da situação junto com essa pessoa. Então é muito importante também para amparar espaço para não só para si mesmo, né, dos conceitos, mas você estava falando de gerenciar, né, grupos. Então você fala uma frase, e aquela frase tem um poder, né? Com aquela composição de palavras, aquela frase tem um poder. Então as pessoas começam a, estamos em crise, de repente todas as pessoas são sugadas por essa frase e começam a agir por essa realidade, né? Então agora eu fiquei muito assim, cara, que louco, quero ter muito cuidado, como aconteceu com o meu Gremlin naquele momento, tipo, eu fiquei tão em burnout naquela coisa de frases, porque é isso, eu estava sendo sugada pela realidade de cada pessoa, em vez de estar comigo no meu centro dissociando aquelas frases, né? Tipo, desmantelando aquelas realidades para eu poder amparar o espaço. Então, nossa, agora, tipo, abriu um mundo aqui na minha cabeça para essa possibilidade da cola. Eu não tenho usado muito minha cola, não. A cola é. Obrigada, Marina. Eu Obrigada. tava pensando isso também quando a gente leu. É, e como me vieram pessoas específicas, assim, que eu tenho mais dificuldade, que é isso, assim, a realidade, ela tem a história dela, a realidade, e eu sou sugada, tipo, eu me perco, assim, é como se eu não fosse a mesma Jaqueline, que tem um centro que. E aí é como se moldasse molda um pouco a minha própria realidade, porque são pessoas, no caso, são amigos, família, que eu também tenho já uma estrutura de como estar naqueles ambientes, assim. E aí é como se isso ativa e eu fico meio tentando voltar para mim, e é difícil fazer essa separação, tipo, não tem sido uma pesquisa, assim, como que eu vou separando. Eu tenho um E instrumento para você, já vai, quer escutar? quer, Da família. É como se você estivesse aprendendo mesmo uma nova língua. Você tá, tipo, entrando naquela casa.
aquelas pessoas, você não sabe o que elas estão falando húngaro, sei lá, não sei se você fala húngaro, mas Não. estão falando uma língua realmente muito diferente da sua língua. E aí você vai escutar aquelas frases, realmente escutar as coisas, escutar o que as pessoas estão falando nessa um, quase como uma criança que está aprendendo a, tipo, eu sou, você está assim, ou começar realmente a escutar a frase decompondo as palavras, tipo, e diminuir muito a sua velocidade na, na escuta. Então, mesmo dando espaço na sua escuta e na sua fala, no que você vai dizer. Como se você realmente estivesse aprendendo de novo a falar, tipo, ou aprendendo uma nova língua. Obrigada, aceita. Vou fazer. E eu queria trazer, eu não, eu acho que não é uma possibilidade para a Jaqueline em específico de experimento, mas veio e eu queria partilhar para quem estiver ouvindo ou para a gente também sobre é, como assumir outras identidades para si e para os outros. Então, sei lá, vou dar um exemplo. A minha mãe é dramática. Qual é a Uhum. outra palavra que eu posso colar e experimentar me relacionar com ela num dia, numa tarde, numa hora, em 5 minutos, tipo, eu acho que não importa o tempo, mas é experimentar como é se relacionar com outra pessoa, colando outra frase sobre ela que eu já tenho, tipo, esse é formado, minha mãe é dramática. Então, minha mãe é, não sei, aventureira, minha mãe é amorosa, minha mãe é, tipo, qual é a coisa que eu posso colar? E na próxima vez que eu for me relacionar com ela, experimentar me relacionar com ela a partir desse ponto. E a mesma coisa para mim. Quando eu perceber que eu tô colada qualquer que seja, eu tô lendo aqui, não tenho tempo suficiente. Experimentar colar uma outra coisa e fazer essa brincadeira de adulto de papel, sabe? De outro, qual outro papel ou qual outra história que eu quero colar com isso e experimentar. Cada caminho. Obrigada. Vou ler a última e aí a gente vai para os experimentos. Então a gente já tem mais 2 experimentos para colocar nessa Spark. Verdade. É, se você toma essas formulações como verdadeiras, o mundo fica limitado pelas suposições delas. Se você considerar essas formulações como apenas um dos inúmeros modelos possíveis para a realidade, visões ilusórias feitas de frases unidas por então você ganha instantaneamente a capacidade de reinventar mundo. Isso não é brincadeira. Este é o domínio do possibilitador, da possibilitador. Experimentos. Experimento 1. Persiga a si mesma. Siga os rastros da sua fabricação de realidade e observe seus padrões. Sempre que usar a palavra você está criando realidade. Quais possibilidades você está expandindo? Quais está eliminando? O exercício é se pegar logo depois de usar um depois se pegar durante o ato e então se pegar antes do ato, a tal ponto que você terá a escolha do que colar com o Quebre seus padrões de propósito para perceber que sua realidade é apenas um hábito e não uma realidade absoluta. Experimento 2. Acrescente um recurso extra ao experimento: os recomeços. Assim que se pegar fabricando uma realidade, simplesmente borrife a formulação com solvente de cola para que o se descole. Então, comece de novo com um recomeço e com cola
para criar uma realidade fora dos limites da sua caixa comum. Experimente criar realidades abundantes em possibilidades. E fica a dica, eu não sei se são as próximas Sparks, mas vai ter uma Spark que fala sobre o recomeço, acho que tem uma Spark que fala sobre o solvente de cola é. Então, fica o sabor para os próximos encontros. Hum. Lembrei das primeiras Sparks sobre a caixa, né? Que tudo isso tem muito a ver com a caixa, né? Porque são todas as frases mortas. Quando você estava falando, é legal. É legal é uma frase morta, né? Então, quando você se pega falando com as pessoas, frases que são mortas, né? Que vêm da sua caixa, que não são. Que estão ali só enchendo linguiça, né? Tipo, tem essa frase em português que eu adoro. Tá enchendo linguiça, tipo, é, eu quero me pegar nisso, assim, tipo, onde eu tô enchendo linguiça. Algo mais, mulheres, para hoje? Foi muito. Meu impulso foi muito bom. É, foi. Para mim foi muito expansivo, realmente, assim, esse espaço. É, de eu me percebo mais solta, assim, na, na realidade, mais caindo na realidade. E, eu sinto alegria, assim, sinto um alívio de estar dentro, de me perceber menos grudada nesses fios, assim, de que deveria ser ou não, o que, dessa cola. E, e não sei, me vem uma. Ah, eu tô lembrando da ETB, de quando a Vera trouxe aquele mapa, né, de você tá caindo, a realidade é caindo o tempo inteiro, e aí você fica tentando se agarrar, assim, no túnel, nas paredes, em algo, né? E eu lembro da alegria e do medo de pensar em soltar as paredes, e agora eu me vi, assim, muito solta dentro desse túnel. E aí você foi como um contraste, assim, de uau. Nunca imaginei, não, nunca imaginei, eu não podia imaginar que ia ser que a sensação de estar solta seria de tão alegre, tão mais leve do que estar agarrada às coisas. E, e aí, assim, eu cheguei no espaço com a dor, né, no útero, e, e agora eu não tô sentindo assim, tô sentindo mais como uma expansão, tivesse mais espaço para estar com tudo, assim. Obrigada, Obrigada. Jaqueline. Te ouvindo é quase uma. Tem uma história colada de maneira geral sobre o medo. Que o medo é assustador, ou o medo é perda do controle. E quando eu escuto você falando de cair no tubo e descer a realidade, a sensação que vem para mim é o medo é uma aventura. O medo é sem limites, o medo é expansivo. Então, outra coisa para colar com o medo. Não que você tenha falado isso, mas me veio. Mas faz muito sentido para mim. Tá? Obrigada. Eu lembrei também só de uma metáfora que já escutei várias vezes nos ensinamentos enfim, ensinamentos budistas, que eles falam muito dessa coisa da realidade, que aqui ele fala da realidade pré-fabricada, né? Assim, você fabrica realidades. Essa metáfora do castelo de pinguinho, que um adulto está construindo com a criança um castelo de pinguinho perto na beira do mar e a criança ela não tem ela tá muito no fazer, né, aquele castelo.
E o adulto já sabe que uma hora a onda vai bater, esse castelo vai cair, vai se dissolver, né? E essa é a parte da nossa consciência, né? Da gente estar consciente dessa expansão maior do tipo, isso vai acontecer, faz parte de toda dessa possibilidade, dessa brincadeira, né? De fazer o castelo. E a criança chora, ela sente dor porque ela não estava considerando tudo isso, ela não estava com essa visão expansiva sobre isso. Então, é mais a questão da consciência, né? Se eu tô só na caixa, lá, bloqueada naquilo que eu tô fazendo, eu não tô expandindo a possibilidade, tendo uma visão ampla sobre as coisas, eu tô ali no conceito da caixa, né? No- Caramba, que legal essa metáfora que você trouxe. é, acho que tem muito a ver com a cola isso aí. Mulheres, então, vou fechar o espaço. Obrigada pela presença e pela navegação e descoberta dessa Spark hoje. E a gente se vê semana que vem. Sim, Obrigada também. todos.